Bom dia, bom dia. Hoje nossa aulinha light, né? Aulinha de ciências. Então vamos lá. Página 214. Vamos continuar aí, né? O nosso conteúdo que fala do sistema nervoso e endócrino. Hoje nós vamos falar sobre as alterações hormonais e a saúde. Página 214. Vamos lá, abram aí na 214. Ok, então vamos lá. Observe o cartaz ao lado. 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. A prevenção no centro das atenções. Fique atento para os sintomas e fatores de risco do diabetes. Mantenha hábitos saudáveis e, em caso de suspeita, procure uma unidade básica de saúde. Né? Então, ele dá aí, ó, como prevenir, fatores de risco e sinais e sintomas, tá? Esse aí é uma propaganda, né, que o governo faz, o Ministério da Saúde, para as pessoas pensarem aí um pouquinho, né? Você já ouviu falar em diabetes? Já, né? Muita gente já fala sobre isso. O que você sabe sobre esse assunto? Você sabe alguma coisa? Não? Então vamos descobrir agora. Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, podem ocorrer alguns tipos de problemas no organismo, como diabetes. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não realiza suas funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue. Esse acúmulo causa diversos problemas ao organismo, o que caracteriza a diabetes. Então, se eu consumo um alimento, né, com bastante açúcar, rico em açúcar, e esse açúcar, né, é transportado, né, com o auxílio da insulina, né, e esse meu hormônio, né, que é produzido pelo pâncreas, não funciona, né, o meu pâncreas não funciona direito. Então, ele não funciona direito, ele não produz a insulina, né? Quando a insulina não é produzida na quantidade suficiente, ele não consegue transportar esse açúcar pelo meu corpo, né? Então, se não consegue fazer todo esse translado, vamos dizer assim, né? Esse transporte, né, no meu corpo, ele fica acumulado. Então, o acúmulo dessa glicose, o acúmulo desse açúcar no meu sangue é o que causa a diabetes. Então, a diabetes é o acúmulo de açúcar no seu sangue, certo? Então, para evitar isso, devemos diminuir, né, a quantidade de açúcar que ingerimos. Então, se você consome muito açúcar e pela quantidade de açúcar que você consome, o seu pâncreas não consegue produzir a insulina suficiente, né? Porque você come muito açúcar, aí você acaba ficando com diabetes. Então, vamos evitar o açúcar, tá? A diabetes pode ocorrer em todas as fases da vida. A prevenção e o controle dessa doença podem ser feitos com alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas. Então, há dois tipos de diabetes, tá? Tem aquela diabetes que você já nasce com ela, tá? E tem a diabetes que você adquire, né? Com o passar dos anos, né? Você adquire. Então, essa é a pior, que é a adquirida, tá? Então, ter uma vida saudável é um ato de amor próprio. Cuide de sua saúde. Então, se você gosta de comer açúcar, vamos praticar aí atividade física, né? E vamos tentar, né, diminuir esse açúcar, tá? Diminuir os doces, né? Principalmente os doces.
Tem gente, como meu filho, que vai tomar leite com Nescau e ainda bota açúcar, né? Agora eu cortei o açúcar, aí o que é que ele faz? Pega o adoçante e bota dentro para ficar mais doce ainda. Misericórdia. Aí ele toma leite com garapa de Nescau, porque fica só o açúcar. Não sei como é que ele aguenta tomar. Agora eu vou fazer uma pergunta, ó. Por que pessoas diabéticas devem evitar consumir alimentos ricos em açúcar? Então, se eu tenho diabetes, por que eu tenho que evitar a comida com bastante açúcar? Porque se eu como açúcar, aumenta a quantidade de açúcar no meu sangue, né? Então, aumenta os prejuízos, tá? Então, para que isso não aconteça, se eu já tô com diabetes, porque o meu pâncreas não consegue produzir a insulina, né, para o açúcar que eu já tenho no meu corpo, imagina eu comendo mais açúcar. Então vai prejudicar mais ainda, né? Então, aumenta a dificuldade de controlar, né, a quantidade de açúcar no meu sangue. Então, vamos evitar aí. Quem tem diabetes, evita ao máximo o açúcar. E quem não tem diabetes, evita também, né, a quantidade excessiva de açúcar para não correr o risco de ter uma diabetes, certo? Agora o que é que você vai fazer? Você vai pausar aí o vídeo, vai responder a 215 e a 216, certo? Bem fácil, bem rápido, igual mamãozinho com açúcar pra gente comer. Vamos lá? Pronto, vamos voltar para a correção, página 215. Leia o texto a seguir. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônios de crescimento, principalmente durante as fases iniciais da vida. Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam crescimento excessivo, resultando em estatura muito elevada. Então tá aí do lado, ó, esse turco, olha o tamanho dele. Ele nasceu em 1982 em Londres, na Inglaterra. Em 2009, ano em que foi considerado o homem mais alto do mundo, com 2 metros e 47 centímetros de altura. Em 2011, sua altura era de 2,51 metros, 2 metros e 51 centímetros. Olha, meu Deus do céu. Eu acho que eu sou menor do que essa bengala dele. Quanto é que você tem de altura? Eu tenho 1,50. Acho que eu tenho 1,57. E vocês têm quanto? Qual é a glândula responsável por produzir o hormônio citado no texto? Hipófise, tá? Com H. H-I-P-O-F-I-S-E. Hipófise. Que tem um acento agudo no O, tá? B. Glândula que você citou no item A é endócrina ou exócrina? Endócrina. 2. Ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Suprarrenais, produção de adrenalina. Ovários, produção de hormônios sexuais femininos. E tireoide, produção de hormônios que regulam as atividades celulares. Bem fácil, né? Terceira, selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente cada uma das sentenças a seguir. Escreva essas palavras nos espaços reservados. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Segunda bolinha. Em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula suprarrenal provoca aumento das frequências cardíacas e respiratórias. 216. 4. Lê o texto a seguir. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais. A insulina é o exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente.
ela pode ser utilizada no controle da diabetes. Então, a insulina, né, vem numa injeção, é uma injeção que você tem que estar tomando, tá? Mas só quem pode fazer isso é o médico, tá? Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? Pâncreas, né? Tem lá no nosso texto, tá? 214, pâncreas. B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análise de sangue. Para isso, podem utilizar o aparelho como da imagem abaixo. Então, ó, aqui em casa eu tenho um que eu comprei na Pague Menos, ó. Ela vem dentro de uma bolsinha, porque meu pai já é idoso, eu fico controlando, sabe? Aí, ó, tem aqui, ó, a maquininha, tá? Aí você bota aqui, ó, vem uma paletinha, ó, tá? Vem uma paletinha, ó, tá? Normalmente eu faço com ele em jejum, uma vez na semana, ó, tem a paletinha, tá vendo? Nessa pontinha aqui de baixo, não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui é onde o sangue entra, a gente fura o dedo, aqui, ó, tem uma essa aqui, mas tem outras diferentes, tá? Eu abro, cadê? Aqui, boto uma coisinha aqui, ó, cadê ela? Aqui, ó, tá? Tiro isso aqui, que tem uma agulhinha aqui dentro, coloco ela aqui, ó, fecho novamente, tá? E aperto, ela faz um furinho no dedo, tá? Aí eu aperto, ó, boto aqui dentro, ela vai furar por aqui, ó, tá vendo? Aí ela fura o dedo, aí eu, né, boto aqui essa paletinha dentro daqui, ó, boto assim, ó, cadê? Aqui, ó, e ela vai, ó, tá vendo? Ela tá pedindo sangue, aí você bota o sangue aqui nessa pontinha e ela vai dar o valor, certo? Você tem que, pra estar normal, sem problema nenhum, tem que estar de 100 para baixo. Se tiver de 100 para cima, tem que ter bastante cuidado, tá? E no médico pra ver. Então, tá aí, ó, ele mostrando como é, tá vendo, ó, fura o dedinho. Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? Ela apresenta a quantidade de glicose no seu sangue, tá? E o diabetes é o excesso, né? Depois que você coisa a glicose e dá uma coisa alta demais, você já pode estar com diabetes. Pode ser que não, mas pode ser que sim, né? E a diabetes é o excesso de sangue, de açúcar no sangue, tá? Então ele pergunta, o que é que esse aparelhozinho mostra? A quantidade de glicose no sangue, pois a diabetes é uma doença associada ao excesso de açúcar no sangue, certo? Aqui eu faço uma vez na semana, eu faço em mim, faço no Matheus, né, meu filho, e faço no meu pai. Todo sábado a gente faz esse furinho no dedo, pra saber, né? Custa nada. E na 217, uma revisão aí do capítulo 5, né? Ele diz, ó, as informações que o nosso corpo... Não, lê em cima o balãozinho, né? Conforme você estudou neste capítulo, as atividades que nosso corpo realiza são coordenadas pelo sistema nervoso, mas ele não atua sozinho. Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Vamos revisar como eles atuam. As informações que o nosso corpo recebe são interpretadas pelo encéfalo. Esse órgão também gera respostas específicas. Então, tá aí o meu encéfalo. A medula espinal encaminha as respostas geradas no encéfalo aos membros. E a medula espinal transporta os impulsos das diferentes partes do corpo para o encéfalo. Então, a medula espinal é a que faz né? Vai para o encéfalo e vai para os membros, né? Ele é onde acontece esse caminho, né? De ida e volta das informações. Por exemplo, as notas musicais a serem tocadas por um pianista são analisadas no encéfalo, que gera respostas responsáveis pelo movimento dos dedos e das mãos. Ao tocar as teclas do piano, estruturas presentes nos dedos geram impulsos nervosos, referente ao tato, os quais são transmitidos à medula espinal por meio dos nervos.
O medo, a risada, o susto, a fome, o crescimento e o desenvolvimento do corpo estão associados aos hormônios. Então, as glândulas endócrinas. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas e os hormônios são liberados nos vasos sanguíneos e distribuídos pelo corpo humano. Então tá aí, ó, a hipófise, a tireoide, a suprarrenal, o ovário e o testículo. São as que nós estudamos, tá? Então, terminamos aí nosso capítulo. Ok? E até a próxima aula. Gente, vamos pra escola. Tô com saudade de vocês. Vixe Maria. Não tem mais vídeo aula. Ou não tem mais aula online pra me ver vocês. Tô com saudade. Então vamos pra escola, né? Pelo menos uma vezinha pra gente matar a saudade. Tchau.